Olá, nobres amigos, eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo de hoje aqui falaremos sobre espadas. Mais uma das minhas workshots aí. É a mesma que eu gravei no último vídeo, é que está mais perto aqui do trono. Mas nesse vídeo especial eu falarei a respeito do corte dessas lâminas aqui, do fio que elas têm. Essa daqui não tem fio nenhum, embora tenha uma ponta boa, não há nenhum fio nela. Sim, eu falarei especificamente sobre o corte desse tipo de espada porque ele é uma coisa muito mal compreendida no mundo de hoje. Por sinal, a própria ideia de corte de espada é uma coisa mal compreendida no mundo de hoje, porque nós vivemos num mundo onde a pessoa acredita ou que a arma é completamente cega e chapada, ou que a arma é uma navalha de tão cortante que é. Vai raspar o fio do braço ou o fio da barba com ela, fazer a barba com ela. E sim, de fato, entre as espadas voltadas para corte, como as katanás, por exemplo, e outras espadas orientais, de fato eles deixam o fio como se fosse de uma navalha, para ser possível utilizá-la para cortes muito finos e precisos. Afinal, uma lâmina de corte é fácil de ficar afiada desse formato. Uma lâmina de corte pega fio muito bem e corta muito bem. Mas isso quer dizer que as espadas que não tinham aquele formato de sabre provavelmente não eram voltadas única e exclusivamente para corte, não tinham capacidade de corte? Não, não é bem assim. Espadas como essa, embora essa daqui não tenha corte em si, porque eu não pus corte nela, tinham corte, as que eram voltadas para combate real. Só que, por ela ser mais pesada, por ela ser maior, mais comprida, e por ela ter que enfrentar a armadura, principalmente, porque não adiantaria você pegar um fio de navalha para enfrentar uma armadura, porque você não ia conseguir cortar a armadura com fio de navalha, mas você ia conseguir destruir esse fio. Então elas tinham um corte como se fosse um corte de um machado. Sabe aquele corte meio rombo do machado que se você só passar o dedo nele você não vai cortar a sua mão? Se você encostar nele você não vai se cortar, você vai parecer que está perto de um corte, mas está aquela coisa meio romba, meio que não tem que se preocupar, você não vai se cortar só de encostar nela. Mas não dá pra dizer que machados não cortam. Não dá pra negar que um machado corta. Por mais que ele tenha aquela sensação de que não é tão afiado assim, coisas do tipo. E por que ele corta? Porque ele não tem só um fio, mas ele tem um fio combinado com um peso, com uma força de impacto. Ele tem um fio que nem se destrói tão fácil. Um fio muito mais duradouro do que um fio de uma faca de fio escandinavo. Mas, ao mesmo tempo, o que garante a capacidade de corte do machado é justamente sua capacidade de impacto. Então quando uma pessoa fala que uma workshot que nem essa é uma arma de impacto, nesse ponto ela não está mentindo, porque justamente a capacidade de impacto dela é o que ajuda ela a ter corte também, porque ela fica num corte similar ao de um machado. Então, como você resumiria isso, Docas? O que eu quero dizer é que sim, se uma espada workshot com um corte, ao estilo desse corte de machado, se você pegar ela pela lâmina, você não vai se cortar, porque ela não é afiada assim, tipo, se cortar ao pegar pela lâmina. E nem a maior parte dos machados não é afiada de você segurar a lâmina dele. Você não vai se cortar porque segurou a lâmina do machado. Porém, se você der um impacto com esse fio, ele vai tender a cortar. Ah, mas isso não cortaria muito bem os oponentes. Bobagem. Vocês já viram que a peça utilizada para cortar carne bruta é o cutelo. E embora existam cutelos que têm fio de navalha, muitos cutelos têm fio grosso e eles ainda assim cortam bem. Em nada eles diferenciariam de uma espada. Uma espada seria tão eficiente quanto um cutelo para cortar carne. Não faria aquele retalhozinho perfeito para poder fazer uma limpeza de carne, como uma katana, por exemplo. Talvez você pudesse limpar uma peça de carne com uma katana. Mas se o intuito for só meramente cortar, uma workshot corta bem pra caramba. E mais do que isso, por ela ter esse fio grosso, ela teria a capacidade de cortar osso. Coisas que cutelos fazem e facas de limpeza de carne mais precisas não fazem muito bem. Então, quando falamos disso aqui, não duvidem da capacidade de corte disso. Não estou falando que ela deixe de ser uma arma de impacto, ou que ela deixe de ser uma arma de fio grosso. Porque sim, o fio de uma workshot é um fio grosso por natureza. Mas é esse fio grosso que lhe confere suas melhores vantagens. Então não faz sentido pensar numa workshot ao estilo de uma faca de limpar carne. Porque o fiozinho fino nela só ia servir para estragá-la mais rápido numa luta contra um oponente armadura. E bom, nobres amigos, acho que por esse vídeo é isso. Não tenho muito mais o que falar a respeito neste caso aqui. Mas enfim, se vocês gostaram, por favor, deixem seu like, porque ajuda muito a gente aqui do canal. Não é inscrito? Por favor, se inscreva, ajuda mais ainda a gente. E gostou desse conteúdo e acha que ele pode ajudar alguém? Por favor, repasse-o. Vamos difundir conhecimentos nesse mundo. Obrigado e até a próxima, nobres amigos.